Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje estudaremos o módulo 4 dos médiuns, roteiro 2, mediunidade nas crianças. No livro dos médiuns, capítulo 18, item 221, Kardec faz a seguinte pergunta: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E a resposta que ele obtém da espiritualidade é a seguinte: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam, por essa forma, grandes abalos, e as respectivas imaginações excessiva sobreexcitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Veja então que a espiritualidade orienta Kardec de que não é prudente, não é adequado, dado ainda a fragilidade do organismo em formação da criança, que seja estimulada a mediunidade nela. E principalmente porque a criança, como não está com desenvolvimento completo, além das repercussões orgânicas, teria questões também psicológicas que sofreria com o desenvolvimento da mediunidade, já que ela teria acesso, teria contato com o mundo espiritual e não teria ainda a maturidade necessária em termos de desenvolvimento psíquico para lidar com as situações que o mundo espiritual iria lhe apresentar. Finaliza aqui a espiritualidade sugerindo que os pais apenas esclareçam a criança do que seja a mediunidade e das consequências morais da mediunidade, estimulando na criança a busca pelo seu desenvolvimento moral, pela reforma íntima, pelo contato com o ensinamento de Jesus, para que ela pudesse ter a sua moral fortalecida para, na idade adulta, tendo contato com a mediunidade, estar assim pronta para enfrentar as adversidades, as peculiaridades do mundo espiritual. No livro dos médiuns, capítulo 18, item 221, na pergunta 7ª, Kardec faz o seguinte comentário: há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta isto o mesmo inconveniente? E a resposta que a espiritualidade lhe concede é a seguinte: não. Quando numa criança a faculdade se demonstra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima. A que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o Espiritismo. Nessa pergunta aqui, Kardec questiona aquelas crianças em que a mediunidade já é ostensiva. E a espiritualidade diz o seguinte, que nesse caso, sendo ostensiva a mediunidade da criança, ela vai se manifestar sem que ela seja provocada, sem que seja estimulada. E o que os pais precisam fazer é compreender aquela situação, não estimular, como já foi explicado anteriormente, mas compreender a situação e orientar a criança para que ela encare essa mediunidade de uma forma natural. Não se deve estimular, não se deve exigir que a criança entre em processo mediúnico ou criar para a criança determinadas obrigações na mediunidade, mas encarar essa situação como uma característica da criança, orientá-la, explicá-la e auxiliá-la na compreensão do fenômeno. Feita essa exposição geral, vamos aos tópicos que são apresentados no material do ESG. O primeiro tópico que nós vamos analisar
é a inconveniência e perigo no estímulo ao exercício da mediunidade nas crianças. Sobre esse assunto, nosso material traz as seguintes considerações. Com efeito, se o exercício da mediunidade requer do próprio adulto disciplina, sintonia com os espíritos superiores, meditação constante, estudo sério e continuado, como exigir que a criança, incapaz ainda de tantos rigores, a exercite do modo adequado? Educar a mediunidade tem o sentido de colocar-se na dependência magnética, mental e moral de espíritos dos mais variados níveis evolutivos. Desse modo, sendo a criança inexperiente e possuindo um organismo frágil, fica necessariamente exposta aos efeitos de uma aproximação obsediante. Nosso material, então, começa esclarecendo, nos lembrando que a mediunidade exige do médium um esforço de estudo, um esforço de disciplina, de moral, de atenção, de equilíbrio, para que se considere um médium equilibrado e, portanto, adequado ao trabalho mediúnico, adequado à interação com o mundo espiritual. Como exigir de uma criança todos esses rigores? A criança é ainda, embora seja um espírito de longa jornada, mas enquanto encarnado num corpo infantil, vive ali o início de um novo processo reencarnatório e, portanto, uma ligação à sua compleição física, ainda frágil. Ainda está desenvolvendo a moral, conhecendo ali aquele núcleo familiar onde foi inserido, lidando ali com pessoas encarnadas de toda a sorte, alguns virtuosos, outros nem tanto, e aprendendo, desenvolvendo ali o seu psiquismo, a sua moral. Como querer que uma criança que ainda não tem ainda uma série de predicados desenvolvidos interaja com o mundo espiritual que exige do médium um maior rigor, uma maior capacidade de percepção? Isso coloca a criança não só em risco a sua saúde, como também em risco na relação com esse mundo espiritual, que sabemos temos espíritos de toda a sorte, seja espíritos elevados como espíritos ainda inferiorizados. Portanto, é preciso entender que não é prudente, não é adequado estimular na criança a mediunidade. No Livro dos Médiuns, capítulo 18, item 222, Kardec faz as seguintes considerações. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se estes iludem a homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas delas. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente e por gracejo constituem verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ela faça disso um brinquedo, se ficar entregue a si mesma. Ainda nas condições mais favoráveis, é de desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não exercite senão sob a vigilância de pessoas experientes, que lhe ensinem, pelo exemplo, o respeito devido às almas dos que viveram no mundo. Por aí se vê que a questão da idade está subordinada às circunstâncias, assim de temperamento como de caráter. Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças, quando não é espontâneo, e que em todos os casos se deve proceder com grande circunspecção, não convindo nem excitá-las, nem animá-las nas pessoas débeis. Do seu exercício, cumpre afastar por todos os meios possíveis as que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias
ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, maior influência do que outras, mas vindo a loucura a declarar-se, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso, se a pessoa se entregasse em excesso às práticas de devoção, e a responsabilidade seria lançada ao espiritismo. O que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Nessa exposição de Kardec no Livro dos Médiuns, ele deixa claro que a mediunidade ela pode se manifestar na criança. Entretanto, isso não autoriza que ela seja estimulada. Adverte Kardec, por isso, que a mediunidade exige do médium uma habilidade, uma maturidade para lidar com espíritos de toda sorte. Maturidade essa que não é possível e nem é esperada de uma criança. Se nós, na educação dos filhos, daquelas crianças que nos são colocadas a, de alguma forma, interagir conosco e servir ali como exemplo, como educador, e sabemos que a criança não pode ser lançada ao mundo, ao nosso mundo material, que dirá lançá-la à jornada no mundo espiritual, no contato mediúnico. Se uma criança colocada, por exemplo, a caminhar na rua, nós a advertimos e orientamos para que ela não converse com estranhos, para que ela não aceite nada de pessoas de que ela não conhece, que dirá no mundo espiritual. Principalmente porque o contato do médium diretamente com o mundo espiritual é um contato muito personalizado, muito individualizado. É um contato em que as pessoas que estão ali em volta não vão poder intervir. E essa criança vai ficar muito suscetível a essa interferência de espíritos de toda a ordem, que nós não saberemos qual é a categoria de espíritos que estarão ali se comunicando. E poderão induzir nessa criança não só problemas comportamentais, como distúrbios psicológicos e ainda repercutir em distúrbios físicos, em distúrbios orgânicos nessa criança. Principalmente porque nós vimos que os espíritos sérios, eles estão presentes nas reuniões sérias. Não quer dizer que um espírito sério, um espírito evoluído, não compreenda ali a criança que está na comunicação mediúnica. Mas é certo que essa criança não terá maturidade suficiente para entender esse intercâmbio com o mundo espiritual e poderá fazer disso um brinquedo. A partir desse momento, esses espíritos mais elevados, mais sérios, eles não vão participar da brincadeira da criança, porque Kardec adverte, é preciso seriedade na relação com aqueles que já habitaram o mundo material e que estão no mundo espiritual. E essa seriedade, o trato sério com a mediunidade, com a relação com os espíritos, deve se manter independente da categoria de encarnado. Ou seja, mesmo uma criança, os espíritos eles só vão interagir no sentido de contribuir de uma maneira com a evolução de todos aqueles que podem se beneficiar com a comunicação. Do contrário, a comunicação não é necessária. Portanto, a possibilidade de espíritos zombeteiros, espíritos menos comprometidos intervirem nessa comunicação com uma criança é muito maior, expondo a criança em risco. Se nós não colocaríamos a criança em risco em contato com pessoas encarnadas, com espíritos encarnados, quanto mais colocá-la em risco em contato com o mundo espiritual, que é um contato muito peculiar, porque depende da capacidade de cada médium. E finaliza Kardec comentando que, da mesma forma que pessoas que têm a capacidade limitada, pessoas que têm distúrbios psicológicos e psiquiátricos
não devem ser estimuladas no intercâmbio com o mundo espiritual, devem ser, ao contrário, devem ser desestimuladas. Como ele diz, deve-se pegar essa pessoa e dar a ela outro motivo de atenção. Porque se uma pessoa com debilidade orgânica é estimulada na mediunidade, ela vai sofrer consequências por esse intercâmbio. O mesmo se dá em relação à criança. Se a criança está apresentando uma mediunidade ostensiva, o que se deve fazer é dar a ela outro motivo de atenção, outra coisa para ela focar a atenção dela, de maneira que essa mediunidade fique ali relativizada para algo sem importância, de modo que ela não se sinta estimulada a utilizar-se e ter esse contato mediúnico. É preciso deixar que essa mediunidade ela fique estanque, fique paralisada, para o momento em que essa criança chegar à adolescência, entrar na idade adulta, aí sim a mediunidade vai ser melhor trabalhada. Nesse momento da criança e do adolescente, o ideal e suficiente é que ela seja esclarecida, seja orientada, seja ensinada sobre a questão da moral, sobre a necessidade da adequação moral, da busca da prática do bem, da caridade, para que ela seja formada como um futuro adulto que vai compreender a importância da reforma íntima, do compromisso e da seriedade para o desempenho da mediunidade. Vamos agora entrar no segundo tópico, que vai tratar da mediunidade espontânea nas crianças. Se em contrapartida a mediunidade é espontânea na criança, fica claro, conforme já foi dito anteriormente, que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Sendo assim, o que é natural tem um motivo a mais para ser tratado com naturalidade, segundo deduzimos das seguintes palavras do Espírito Superior, dirigidas a Kardec. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente, se conhece o Espiritismo. É certo que, com o crescimento, a criança vai se desligando pouco a pouco das injunções do mundo espiritual, passando a envolver-se mais efetivamente com as ocorrências do plano físico. E, como consequência, as manifestações mediúnicas podem escassear, ressurgindo principalmente na adolescência, se ela tem um compromisso maior com a mediunidade. Veja, a espiritualidade aqui explica a Kardec que, em algumas crianças, a mediunidade ela surge espontaneamente, surge naturalmente. E, por ser algo natural, deve também ser encarado com naturalidade. Isso não significa que ela deve ser estimulada na mediunidade. Não, significa que os pais, aqueles que estiverem educando a criança, devem ver esse fenômeno com naturalidade e não dar muita importância a ele. Porque mais à frente a criança vai se esquecer do que viu, do que aconteceu na interação mediúnica. Ou então ela vai até explicar facilmente, mas como ela não vai dar importância, ela vai encarar isso como algo natural na vida dela. Conforme ela for se desenvolvendo, a tendência é que esses fenômenos mediúnicos eles diminuam, tenham ali uma diminuição, para quando ela entrar na adolescência, começar a chegar na fase adulta, esses fenômenos retornarem, se ela realmente tiver um compromisso com a mediunidade. Se ela não tiver essa mediunidade, ela vai ser apenas algo inerente à sua fase ali da sua infância, do início da sua infância. Como exemplo de espontaneidade mediúnica nas crianças, vejamos o que se passou com o médium Francisco Cândido Xavier, quando contava apenas 7 anos de idade. Entregue pelo pai aos cuidados da madrinha, após a desencarnação da genitora, o menino Chico padecia muito com os maus tratos que daquela recebia. O que o consolava é nos momentos que passava junto a Maria João de Deus, sua mãe desencarnada, abrigado à sombra das bananeiras no fundo do quintal. Numa dessas preciosas oportunidades,
O menino, muito aflito, pediu ao bondoso espírito que o retirasse da casa da madrinha. A mãe, em vista disso, receitou-lhe paciência e, confortando o filho, deu-lhe notícias do pedido que já havia sido feito a Jesus, no sentido de enviar um anjo bom que tomasse conta dele e dos outros irmãos. Assim, cheio de esperanças, sempre que tinha oportunidade de estar com a mãe, Chico lhe perguntava sobre a chegada do anjo, ao que o espírito serenamente respondia: espere, meu filho. Após algum tempo de viuvez, o senhor João Cândido Xavier, pai de Chico, resolveu casar-se em segundas núpcias com Cidália Batista, que logo reclamou os filhos de Maria João de Deus, inclusive o Chico, que se encontravam espalhados por diversas casas. Ao ver a criança, Cidália não pôde esconder a amarga surpresa diante das inúmeras marcas estampadas em seu ventre, resultado das torturas causadas pela penetração de pontas de garfo. Assim, sob o impacto da emoção, beijou e abraçou o pequeno, que respondeu totalmente aos gestos de carinho da bondosa senhora. Após esses instantes distinguidos pela ternura, a madrasta perguntou-lhe: você sabe quem sou, meu filho? O menino prontamente respondeu: sei sim, a senhora é o anjo bom de que minha mãe já falou. Essa história narrada é uma história muito conhecida no filme que trata de Chico Xavier, nas biografias de Chico Xavier, porque Chico, quando criança, sempre teve a mediunidade ostensiva. Isso, a própria história demonstra, causou para Chico uma série de dificuldades, dada a incompreensão da maior parte das pessoas sobre o fenômeno mediúnico. Portanto, precisamos compreender que a mediunidade pode ser algo que se apresente espontaneamente na criança. É lógico que Chico Xavier é um expoente na mediunidade. Nós vimos durante a vida de Chico Xavier o quanto ele se dedicou à mediunidade, mas enquanto criança, a sua condição infantil não lhe permitia e também não era adequado que ele estivesse ali trabalhando e desenvolvendo a mediunidade. Foi algo que ele foi conduzido em sua existência, a partir do momento que ele chega à idade adulta, para que ele tivesse ali o contato com a doutrina espírita, aprendesse a lidar com a mediunidade e aí sim servisse ao trabalho mediúnico. Vamos agora analisar a questão das crianças e os espíritos protetores. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11, Kardec explica que todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com o seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Kardec aqui, então, explica que nós temos ligados a cada um espírito protetor, que alguns chamam de espírito bom, outros de anjo da guarda, ou anjo guardião, mas temos essa ligação. Temos um tutor no mundo espiritual e esse tutor, ele nos acompanha, deseja que nós cresçamos, evoluamos e consigamos aprender aquilo que nos é necessário. Sofre quando nós falhamos, nós temos nossas quedas, mas procuram sempre estar ali conosco, nos auxiliando na nossa jornada. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até
até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam o acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como uma presa, mas que se afastam reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalancear as boas influências que sobre nós se exerçam. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que todos nós temos um anjo da guarda, um espírito superior que é nosso tutor no mundo espiritual e que nos acompanha na nossa jornada no mundo material. Além desse espírito protetor, desse anjo da guarda, existem outros espíritos não de ordem superior, como o anjo da guarda, mas também de uma ordem um pouco mais elevada. São espíritos um pouco evoluídos que também nos acompanham. São espíritos familiares, espíritos que têm por nós alguma afinidade e que também ajudam ali de uma forma secundária a nos orientar, a nos auxiliar. E ele explica, Kardec, que já os espíritos inferiores, aqueles que querem nos influenciar ao caminho do mal, eles se fazem presentes na nossa existência em razão da nossa invigilância. Então, da mesma forma que nós temos bons espíritos e esses nos acompanham durante a existência, nós podemos sofrer a influência de maus espíritos. Mas a diferença é que não há maus espíritos designados para estar conosco. Não há maus espíritos que foram eleitos para nos acompanhar. Nós é que oportunizamos que esses espíritos inferiorizados, eles venham a nos influenciar, venham a nos acompanhar. É importante nós entendermos isso para compreender que na infância, a criança, como todo encarnado, vai ter ali bons espíritos, vai ter ali o espírito protetor do anjo da guarda que vai velar por ele. A influência de maus espíritos depende da nossa invigilância. É lógico que de uma criança não se espera que ela tenha a capacidade de buscar a sua melhoria moral. Ela ainda é uma criança. Não é o momento, aquele espírito está aprendendo a lidar com o seu corpo físico. Então, esse espírito ali que está encarnado no corpo de uma criança, não vai ter ali um espírito mau que vai estar com ele, assim como vai ter um espírito bom. Mas é preciso compreender que a influência de maus espíritos pode acontecer não porque eles tenham que estar com essa criança, mas apenas porque eles são suscetíveis de qualquer situação que oportunize a eles fazer ali o mal ou perturbar um espírito encarnado. A criança é, desse modo, resguardada pela influência benéfica e controladora dos espíritos protetores. O caso do médium Francisco Cândido Xavier, supracitado, também é um exemplo do que estamos dizendo, deles recebendo intuições orientadoras e, não raro, avisos e recados aos familiares,
a ela transmitidos através da vidência, da intuição ou de outras faculdades. É o que também podemos observar no seguinte relato da médium Ivone do Amaral Pereira. Aos 4 anos de idade, já eu me comunicava com espíritos desencarnados através da visão e da audição. Via-os e falava com eles. Eu os supunha seres humanos, uma vez que os recebia com essa aparência, e me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres. Ao meu entender, de então, eram pessoas de família, e por isso, talvez, jamais me surpreendi com a presença deles. Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai e a proclamava como tal a todos os de casa, com naturalidade, julgando-a realmente meu pai e amando-a profundamente. Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente à vitória nas provações e tornando-se orientador dos trabalhos por mim realizados como espírita e médium. Nessas circunstâncias, estando a criança resguardada, controlada por seu espírito protetor ou anjo da guarda, segundo a compreensão da maioria das pessoas, e auxiliada por outros amigos espirituais que a amam, não há o que temer, cabendo à família, em primeiro lugar, demonstrar tranquilidade, confiança nos desígnios superiores, facilitando assim a intervenção benéfica dessas entidades. Veja que depois da explicação ali do Evangelho segundo o Espiritismo sobre esses espíritos que estão ao nosso redor e que temos espíritos protetores e que eles estão mais prontamente auxiliando as crianças, temos aqui o exemplo de Ivone do Amaral Pereira, em que ela conta que desde criança, de tenra idade, 4 anos de idade, ela via um espírito a quem ela chamava de pai. Ela tinha tanta afeição a esse espírito e para ela não percebia a diferença entre um encarnado e desencarnado, que ela tinha por esse espírito um carinho e sentia uma proteção por parte desse espírito. E aí, com base nesse relato de Ivone, é que nós podemos confirmar que a criança, mesmo que ela tenha uma mediunidade ostensiva, ela é sempre auxiliada. Toda criança tem um auxílio do plano espiritual. Mas na criança isso é mas na criança média isso também vai acontecer. Na criança ela tem essa proteção. Por isso, nós não temos que nos preocupar caso estejamos em contato com uma criança que tem uma mediunidade ostensiva. Não é preciso se preocupar que essa criança venha a sofrer a influência de maus espíritos, porque os bons espíritos estarão ali cercando-se dela, protegendo ela. É lógico que isso não justifica estimular na criança a mediunidade, porque aí, como nós já vimos, quando a mediunidade não é utilizada com seriedade, ou seja, um adulto quer se beneficiar da mediunidade da criança e começa a estimular essa mediunidade, esse auxílio dos bons espíritos já não vai se fazer presente, porque eles buscam sempre a elevação espiritual. E a elevação espiritual depende da correção de atitudes, da disciplina. Então, eles vão, de certa forma, deixar essa criança, caso ela seja utilizada inadequadamente na mediunidade, deixar essa criança em determinados momentos sem um amparo devido, porque eles não vão estimular um processo em que a criança vai ter a mediunidade utilizada para situações vulgares. Isso não significa, repito, que a criança não vai ser assistida. Significa que ela não vai ser estimulada. A própria espiritualidade que assiste a criança não vai estimular o uso da mediunidade. Vai dar a ela a proteção necessária para que ela cresça e se desenvolva. E aí sim, quando chegar no momento adequado, lá na idade adulta, no início da idade adulta, ela possa utilizar e trabalhar em prol da mediunidade e de Jesus. Vamos agora
estudar as crianças e os problemas mediúnicos. É oportuno considerar, no entanto, que mesmo espontânea, nem por isso a faculdade mediúnica nas crianças deixa de ser, em muitos casos, dolorosa e preocupante. Em várias épocas da humanidade, nos 4 cantos do mundo, há notícias de famílias atormentadas pela presença de espíritos, que se manifestam aos pequenos nas mais variadas formas, pelos diversos tipos de mediunidade, com os mais diferentes objetivos e intenções. O assunto é extremamente delicado se considerarmos a dificuldade em se atinar com o que está ocorrendo com a criança, o que causa embaraço na busca de uma feliz solução para o caso, sobretudo se a família não tem conhecimento da doutrina espírita. É ainda Ivone do Amaral Pereira que, ao narrar suas próprias experiências com o fenômeno de desdobramento espiritual, oferece um bom exemplo do assunto. São suas palavras. Em verdade, já por essa época, a do fenômeno de desdobramento em corpo astral, eu não passava de uma criança infeliz, pois o sofrimento me acompanhava desde o nascimento. E eu sofria não só a saudade da minha existência anterior, da qual lembrava, como ainda a insatisfação no ambiente familiar, que eu estranhava singularmente. Dentre as muitas angústias que então me afligiam, destacava-se o temor que eu experimentava por um dos meus irmãos, o qual, como só ia acontecer entre proles numerosas, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante nossas peraltices, fato que me pungia e aterrorizava muito, e que a minha talvez excessiva sensibilidade exagerava, como se tratasse de um martirológio por mim sofrido, tornando-me, então, complexada no próprio lar paterno. Certa noite, inesperadamente, verificou-se o fenômeno de transporte em corpo astral, fenômeno de desdobramento perispiritual, com a característica de morte aparente. Sob a ação do fenômeno, vi-me no interior da igreja que eu amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia. O familiar acima citado torturava-me, então, com os habituais maus tratos, espancando-me furiosamente, despedaçando-me as roupas e puxando-me os cabelos. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, em dado momento, apelei para o socorro do Senhor. Então, como que vi a imagem desprender-se do andor, com a cruz nas costas, descer os degraus, estender as mãos livres para mim e dizer bondosamente: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da capela-mor e de nada mais me apercebi, enquanto que a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para o meu coração, até hoje sua lembrança. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presente existência. Mas, bem cedo, eu me fortalecera para os embates, pois naquela mesma idade, 8 anos, li o primeiro livro espírita, uma vez que já lia corretamente pela citada época. Vejam aqui que a história de Ivone do Amaral Pereira relata exatamente o que Kardec explica. A criança, ela não deixa de ter o amparo dos bons espíritos. A mediunidade, mesmo aquelas crianças que têm a mediunidade ostensiva, ela vai ali receber um amparo que é necessário, o que não significa que ela deve se valer e utilizar e estimular a mediunidade na criança, mas significa que, apesar dos fenômenos acontecerem, ela sempre vai estar ali amparada por espíritos superiores, como no caso que Ivone relata,
que ela tem esse desdobramento, e nesse desdobramento ela é ali atormentada por algum espírito que utiliza ali, né, a aparência do seu irmão que já a maltratava. E então Jesus vem a ela e diz para ela para estar com ele, porque ele vai ajudá-la a passar pelos momentos difíceis. E ela então se sente acolhida, se sente amparada. E essa sensação, essa percepção, ela carrega para toda a existência, uma existência de muitas dificuldades, mas que ela sempre soube, sempre se sentiu amparada, desde que nesse fenômeno, aos 8 anos de idade, ela viu Jesus descer do altar para estar com ela e para acolhê-la e estar com ela e livrá-la daquela situação ruim. E agora vamos conversar sobre os recursos de amparo às crianças portadoras de mediunidade. Ainda com respeito à fala do Espírito Superior sobre a questão do estímulo do exercício da mediunidade nas crianças, colocada no início dos subsídios, queremos enfatizar o apelo feito à prudência dos pais, no sentido de afastar os filhos dessas ideias, de não lhes falar sobre o assunto, a não ser do ponto de vista das consequências morais. A esse sábio conselho, que encerra excelente recurso de amparo à criança, apresente ou não indícios de mediunidade, podemos aditar outros, igualmente valiosos, dos quais a família não pode prescindir. Prece em favor dos espíritos que delas tentam acercar-se, passes ministrados por companheiros responsáveis, frequência às aulas espíritas de evangelho, a fim de que possam, a pouco e pouco, ir assimilando noções doutrinárias compatibilizadas com sua idade. Veja, nosso material do ERJ reforça aquilo que nós estudamos logo no início, que ainda que a criança tenha mediunidade ostensiva, não devemos estimular essa mediunidade e fazer como Kardec sugere, chamar a atenção dela, levar a atenção dela para outras situações, para outras atividades. O que se deve fazer é educar essa criança, ensinar a ela a importância do hábito da prece, buscar a evangelização dessa criança para que ela comece a conhecer, dentro, lógico, da idade, da fase da idade, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, conhecer a importância da prática do bem. Ela, frequentando uma casa espírita, também ser levada à câmara de passe, onde companheiros que trabalham no passe saberão ministrar o passe na criança, que é um passe que tem peculiaridades em relação ao passe do adulto. E assim essa criança ser desenvolvida, ser ensinada, ser orientada, sem que ela seja estimulada, sem que ela seja impressionada pela mediunidade. Deve ser visto isso com uma naturalidade pelos pais, mas não ser enfocada a mediunidade, de modo que isso seja algo natural e que a criança não dê maior importância, para que quando ela chegar no momento de desenvolvimento adequado, aí sim isso possa ser estimulado, já que ela terá os meios adequados para lidar com o fenômeno. É igualmente importante para o equilíbrio dos familiares e da própria criança a oração em conjunto no lar, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Se repetindo o Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, se os frutos precisam estar sazonados e maduros para serem colhidos e saboreados, assim também os pais da terra, seguindo os ditames da própria natureza, devem esperar a época oportuna para que os filhos exercitem a mediunidade no cumprimento de deveres sagrados assumidos no mundo espiritual antes de reencarnarem. Então, aqui, vendo a explicação final, devemos ter a consciência que nós, adultos, precisamos orientar essas crianças, principalmente aquelas que têm a mediunidade ostensiva, e ter a certeza que para tudo há um momento correto. Haverá um momento
para esse indivíduo, para esse espírito encarnado, que neste momento é uma criança, haverá um momento para esse indivíduo utilizar-se da mediunidade, ser um instrumento de Jesus, ao momento do plantio e o momento da colheita. Não é na fase da infância que devemos incentivar a mediunidade. Isso será algo que o momento adequado, que a chegada à fase adulta, reclamará desse espírito. Esse era o conteúdo que tínhamos para estudar nessa aula. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Muita paz e muita luz.